ouvir, Lorival. Me parece que etanol, vamos ter que oferecer alguma coisa, Big Tech seria essa estratégia de não vamos falar e tal, e os minerais me parece difícil conseguir uma mágica, mas eu não sei. Qual é a sua impressão? É que a China é a que tem as maiores reservas, né, do mundo desses minerais, e em segundo lugar vem o Brasil, né? Então, de fato, nesse sentido, aí faria sentido haver investimentos americanos aqui, que é uma questão de acesso a recursos naturais, como aqueles que os Estados Unidos negociaram inicialmente com a Ucrânia, que também tem reservas grandes, né? E com a própria Rússia, isso está sobre a mesa, né? Então, os Estados Unidos querem se desmarcar dessa dependência da China. A China está jogando hardball agora, né? Agora é a China que joga o hardball, que é, em vez de você chutar para o gol, você chuta no adversário, né? E de acordo com as regras. Então, você não viola as regras. Os Estados Unidos que trouxeram o hardball para a geopolítica e para a política interna americana, em primeiro lugar. E agora a China está fazendo isso também com os Estados Unidos e está machucando bastante os Estados Unidos. Perdeu a dependência que tinha daquelas nanolito impressoras lá, litografias, impressões para semicondutores. Está perdendo, ainda não alcançou os Estados Unidos, mas nos últimos meses fez muitos progressos e não está mais cedendo àquela principal força de pressão que os Estados Unidos tinham, que era a restrição a essas exportações dos semicondutores. E a China está restringindo a exportação dos minerais críticos, que é o que ela tem na mão. Então, desequilibrou a relação entre Estados Unidos e China. E aí, realmente, os Estados Unidos estão numa corrida muito grande atrás desses minerais, que também estão na Groenlândia e no Canadá, por exemplo. Então, e nós temos audiência do Canadá aqui. Silvia e Carmen estão acompanhando a gente lá de Vancouver. Adoro o Canadá, inclusive. Agora, Lorival, só para ficar claro, deixa eu ver se eu entendi. E você acha que, devido ao fato dos Estados Unidos terem que competir com a China, e a China basicamente está dominando esse mercado aí dos minerais críticos, terras raras, etc. Então, você acha que, neste caso específico, os Estados Unidos aceitariam até fazer investimentos no Brasil para poder ter acesso a isso, é isso? Seria um ganha-ganha total para o lado brasileiro se conseguir fazer isso. Então, faz sentido exatamente o que o Brasil está negociando. Faz. Mas você tem toda a razão. Um dos principais objetivos das tarifas é o reshoring, trazer de volta a manufatura para os Estados Unidos. Então, não basta isso, tem que ter ofertas também de investimentos nos Estados Unidos, de empresas americanas, como a Embraer, por exemplo, parece que a Taurus também, que fabrica armas, empresas desse tipo assim. E tem que ter também redução de tarifas, né? Você falou das tarifas do etanol, e de maneira geral, o Brasil pratica tarifas da ordem de 13%, sendo que para os automóveis chega a 35%, né, ou mais. Então, e os Estados Unidos, a tarifa média é de 2,5%. O Brasil também faz muitas ações antidumping, uma série de estratégias protecionistas que irritam bastante os parceiros comerciais, e neste momento, os Estados Unidos, né? Em relação às Big Techs, tem a parte de liberdade de expressão, entre aspas, essa dentro do conceito americano, e tem a parte de impostos, né? Desde outubro, o Brasil está colocando um imposto de 15% sobre as plataformas digitais e as empresas de alta tecnologia de informação dos Estados Unidos, e esse é um ponto também de irritação para o Donald Trump, que tem uma ligação direta com as Big Techs, ele é até dono de uma delas, né, da Truth Social. Exato. E a Rumble, que fornece a conexão para a Truth Social, tem sido objeto de ações do STF, de moderação, de retirada de conteúdo que eles consideram censura. E aí, nesse ponto, uma sugestão que no início dessa crise, o Roberto Azevedo, que foi diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, fez, e que eu encampei, era assim: cria uma comissão binacional para discutir regulação das Big Techs, né? Não machuca ninguém conversar, né? E agora eu vou acrescentar:
O Lula não trouxe um assessor do Xi Jinping da China para falar de regulação das Big Techs no Brasil? Por que não pode conversar sobre isso com os americanos? Exato. Né? Acho que isso foi assimilado pelo governo brasileiro. Então, temos um plano agora. Inclusive, uma observação, né? A regulação das redes sociais na China não pode ser exemplo para ninguém, né? Assim, censurar basicamente tudo. E censurar não é uma questão ali, no caso chinês, de você regulamentar isso, aquilo. É você bloquear tudo. É você não ter acesso, não dar acesso, não permitir que a população consiga acompanhar. E aí não estamos falando nem só das redes sociais. Estamos falando dos grandes jornais, dos grandes meios de comunicação internacionais, por exemplo. Você não consegue acessar CNN, BBC, New York Times, etc. e tal. Na China, a não ser que você tenha um VPN. Ou seja, a grande maioria da população chinesa não tem acesso a isso. É uma censura total. Então, melhor, de fato, apesar de todas as diferenças, etc. e tal, negociar isso com os americanos de alguma forma. Lorival, uma pergunta aqui, eu queria te ouvir antes de dar o meu pitaco. Michele Nogueira, qual é a probabilidade dos americanos suspenderem as restrições de visto contra as autoridades brasileiras, aqueles que acabaram entrando nisso, e até reverterem a lei Magnitsky imposta ao Alexandre de Moraes? Você teve várias conversas sobre isso com representantes do governo americano. Você acha que eles estariam dispostos? Tem alguma ou informação ou sinal de que eles eventualmente reverteriam isso? Por enquanto, não, né? Primeiro vai ter essa negociação, o Trump vai querer arrancar do Lula concessões políticas também. O Trump sente a necessidade de caracterizar-se como o defensor da liberdade e da democracia, porque nos últimos anos nos Estados Unidos ele ficou com um estigma autoritário, foi réu em 4 processos criminais, e ele quer limpar a biografia dele nesse final de carreira, né? Então, ele quer que o presidente Lula reconheça, de alguma forma, que existe um contra o Jair Bolsonaro e nas restrições à liberdade de expressão, vamos convencionar chamar assim, nas redes sociais. Essas questões são muito caras para o Trump, ele não vai abandonar essa pauta. Se o presidente Lula não fizer concessões nessas questões, e provavelmente, dificilmente fará concessões substanciais, né, ele voltará a atacar, o Trump vai voltar a atacar. Então, gente, é preciso moderar o otimismo. Nós estamos num ponto de partida, não estamos num ponto de chegada, não haverá gestos substanciais no horizonte visível. O que para de haver, talvez, né, são ataques, né? Talvez aí haja um certo antídoto para novos sintomas, novas doenças, mas o que existe está na mesa, inclusive para o Trump arrancar o máximo possível de concessões do Brasil. O Trump é um negociador muito duro. Ele está sentindo, voltando à China, eu acho que a situação entre a China e Estados Unidos acaba favorecendo indiretamente o Brasil, porque ele não está conseguindo um acordo com a China, por causa dos motivos que eu elenquei antes. E, por exemplo, a China parou de importar soja dos Estados Unidos, né? Importou 0 soja desde o dia 1º de setembro, que é a nova safra, e está importando mais do Brasil e da Argentina, né? Então, assim, para o Trump trazer para perto o Brasil, que é ali um país dos BRICS e tal, e de alguma forma fragilizar um pouco a posição da China, é claro que o Brasil não é suficiente, ele tem de fazer isso em várias frentes e tal, talvez tente algo com a Índia também, está tentando com a Rússia de novo também, né? Ontem disse que teve uma conversa muito boa. Ele conversou 2 horas pelo telefone com o Vladimir Putin. 2 horas de um presidente americano é muito tempo. É muito tempo. A gente está muito investido nessa ideia de tentar, de novo, neste momento, fragilizar, isolar um pouco a China, neste momento de negociação com a China. Sim.
De acordo. E essa questão da política, né, que você mencionou, uma das apurações que eu tenho é que o governo trabalha e continua trabalhando com uma avaliação de que um dos grandes interesses do Donald Trump é interferir na eleição do ano que vem. Não necessariamente interferir lá, CIA fazendo operações secretas no Brasil, como a gente vai falar daqui a pouquinho com a Luciana Tadeu sobre a Venezuela. Não é isso, mas influenciar em declarações, em apoio disso e daquilo, porque gostaria de ter um governo que fosse mais dócil, mais próximo da ideologia do Donald Trump. Isso não quer dizer que ele apostaria, por exemplo, no clã Bolsonaro, até porque existe ali uma outra avaliação de que ele gosta, na verdade, de vencedores, né? De pessoas que estão no poder e com quem ele pode negociar e etc. Então, de fato, existe essa avaliação de que uma das intenções dele é a questão política. Agora, me parece que existe espaço, se o Brasil fizer concessões importantes e aonde interessa de fato aos Estados Unidos, que é rever, por exemplo, tarifas, isso vai criar um outro problema, né, Lorival? Rever tarifas, baixar tarifas que de fato são altas no Brasil, tem um impacto na arrecadação, portanto, tem um impacto fiscal no Brasil. E isso é difícil de fazer e você também vai acabar tendo muita resistência de determinados lobbies, de determinados setores, no etanol, por exemplo, que essas tarifas existem lá para proteger a indústria brasileira por conta do lobby dessa indústria brasileira. Então, tem muitos impactos que isso pode ter dentro do Brasil. Mas, dependendo do nível de concessões aí que o Brasil possa fazer, até se consegue, acredito, e pelo que eu tenho falado, algum tipo de redução nas tarifas, e depois essa conversa da política vai acabar pipocando de algum jeito no ano que vem, por ser um ano eleitoral.